Olá pessoal, meu nome é Tiziane Figueiredo, eu sou advogada especialista em agronegócio e finalmente estou aqui de volta no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o FIAGRO. Afinal, o que é esse instituto que está todo mundo falando e por que você deveria também entender sobre ele? Vamos lá? O FIAGRO, na verdade, são os fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais e foi criado pela Lei 14.130 de março de 2021, com a finalidade de trazer uma possibilidade de versatilidade de instrumentos para financiar o agronegócio. Antes de prosseguirmos, para quem não entende o que é um fundo de investimento, ele nada mais é do que a comunhão de recursos de pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de obter ganhos financeiros investindo, comprando títulos ou valores mobiliários. E é mais ou menos isso que o FIAGRO é. No entanto, o FIAGRO é muito mais interessante do que os fundos de investimentos comuns, porque ele tem uma característica de polivalência, como eu vou explicar para vocês entenderem melhor. O FIAGRO é polivalente porque ele pode realizar investimentos em títulos do financiamento privado do agro, CPR, CRA e dentre outros, realizar transações como Private Equity, como um investidor estratégico em empresas de capital fechado do agronegócio, e ele também pode realizar a exploração econômica dos imóveis rurais a ele integralizados. Inclusive, esse é um ponto muito interessante do FIAGRO, porque ele vai trazer uma nova roupagem para a gestão patrimonial no agro, visto que, por ser um fundo, ele sofre uma auditoria, um compliance muito mais forte e, além disso, ele vai ser fiscalizado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, nós teremos uma nova roupagem, uma nova visão para a própria governança e regularização e gestão dos imóveis rurais, aplicando aqui, inclusive, os conceitos de governança socioambiental, compliance socioambiental, dentre outras questões que estão tão em alta no agronegócio e que eu pretendo abordar em outros vídeos também. Apesar do FIAGRO ser super interessante, como eu falei para vocês, um instituto novo, totalmente diferente, com essa característica de polivalência, o FIAGRO nasceu natimorto, um instituto que era fadado ao fracasso. E por que isso? Porque quando da sua promulgação, nós tivemos vetos presidenciais que inviabilizavam o instituto, tornando o FIAGRO mais caro que qualquer outro fundo e menos atrativo que qualquer outro fundo também. Então não tinha lógica a manutenção do instituto com os vetos presidenciais que aconteceram na sua promulgação. Isso, inclusive, foi um forte objeto de crítica da Frente Parlamentar Agropecuária, que lutou bravamente para que esses vetos fossem derrubados, junto com a sociedade civil e os institutos aí do agronegócio, para viabilizar, então, o FIAGRO. E por que esses benefícios fiscais eram tão importantes? Vamos entender um pouco isso. O FIAGRO, além de tudo que abordamos aqui, ele nasceu como uma proposta de quê? De democratizar os investimentos, com o intuito de atrair para o mercado financeiro uma parcela da população que chamamos de investidores de varejo, ou seja, as pessoas físicas. Ora, se a intenção do Instituto era trazer, uma das intenções do Instituto, obviamente, era trazer as pessoas físicas para a bolsa, as pessoas físicas para investirem no agronegócio, por questões óbvias, o FIAGRO teria que ser mais atrativo, ou pelo menos tão atrativo quanto os outros institutos, os outros fundos que já existem, que já existiam no mercado. E com os vetos, isso não seria possível. Felizmente, no início do mês de junho, agora de 2021, o Congresso Nacional conseguiu derrubar esses vetos. E com isso, nós
retomamos iniciativas super interessantes do Fiagro, como é o exemplo da isenção do IR sobre o rendimento distribuído, bem como o deferimento do recolhimento do IR sobre o ganho de capital integralizado. Essas eram duas questões super importantes que, sem elas, nós não íamos conseguir atingir esses investidores de varejo e viabilizar o Instituto em si. Esses são dois pontos que foram muito importantes para o avanço do Fiagro. Com isso, teremos uma mudança de paradigma enorme no mercado do agronegócio. De um lado, teremos a entrada em massa de produtores e produtoras rurais nos mercados de capitais, inclusive teremos essa entrada desses investidores, de varejo, dessas pessoas físicas investindo fortemente no agronegócio devido à atratividade do Fiagro. E por outro lado, nós teremos uma mudança muito grande também no setor de crédito, que vai ter que se remodelar e se readequar com a entrada desse novo instituto de financiamento no agronegócio. Principalmente porque o Fiagro, ele compete diretamente, podemos dizer, com o FIDIC, que já é tão utilizado aí para o financiamento do crédito no agro. Então esses são alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês de forma super introdutória e super leve, só para a gente começar a discutir essas novas perspectivas de crédito no agronegócio, principalmente com o Fiagro. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão ser também sobre Fiagro e sobre os outros institutos que eu vou trazer aqui, falando um pouco mais da aplicabilidade na prática. Espero vocês na próxima!